vou falar com você agora quais os principais cuidados que você precisa ter ao fazer um contrato de vesting com o seu colaborador, você que é empresário, empreendedor, para que esse contrato, no final das contas, não vire uma dor de cabeça. Meu nome é Raunan Santos, eu sou advogado, especialista em direito societário e direito contratual, sou sócio de um escritório chamado AGE Santa Cruz e Lopes Advocacia aqui em Brasília e atuo em todo o Brasil nessas duas áreas que eu citei. Então, bora pro vídeo. O primeiro grande problema que pode causar e o primeiro grande ponto de atenção aqui é a inclusão no contrato de vesting da cláusula cliff. O que é a cláusula cliff? Basicamente, ela é um período de carência entre a data da assinatura, do fechamento do contrato, o início do contrato e a possibilidade de execução da primeira compra de participação societária. Geralmente, a gente coloca um prazo de 1 ano na cláusula cliff e a gente diz o que nessa cláusula? Se durante o prazo de 1 ano a empresa optar por demitir, desligar o colaborador, ele não terá direito a nenhuma participação societária. Então, basicamente é um período de carência em que, se o colaborador sair ou for demitido naquele período, ele não terá direito à participação societária. Então, esse é o primeiro grande cuidado que você precisa ter. O segundo grande cuidado é especificar no contrato de vesting muito bem quais são os direitos e obrigações de cada parte e quais são as metas que eu já citei lá atrás. Então é interessante que você coloque metas líquidas, específicas, metas que não sejam tão abertas, que não sejam discutíveis. Então, geralmente é interessante que você vincule faturamento, por exemplo, que você vai conseguir por meio da DBE da sua empresa verificar se o faturamento foi aquele. Ou você pode, por exemplo, vincular o EBITDA da empresa, que também vai poder ser verificado no seu BDE, ou o número de vendas, ou NPS, como eu disse, mas metas que sejam facilmente identificáveis para que não gere dúvidas entre você e o seu colaborador, para que ele não fale que cumpriu, por exemplo, e a empresa fale que ele não cumpriu, e aí isso pode virar uma litigância, pode virar um processo judicial. Então, esse é o segundo grande ponto de atenção, especificar muito bem as metas e quais são as obrigações de cada parte nesse contrato. O terceiro ponto de atenção no contrato de vesting que a gente tem que ter é o aspecto trabalhista. É extremamente importante que haja a efetiva compra das cotas ou das ações pelo colaborador e que não seja uma doação. Essa doação pode gerar alguns reflexos muito negativos nesse tipo de contrato e o principal deles é a caracterização da natureza salarial dessa doação de cotas ou ações. E isso acarretaria, por exemplo, a inclusão de verbas trabalhistas como FGTS, INSS e demais verbas trabalhistas. Isso geraria, obviamente, um ônus grande para o empregador. Então, esse é um ponto de atenção, que as cotas sejam efetivamente compradas e não doadas ao colaborador. O valor da compra dessas cotas geralmente vai ser um valor muito menor do que o de mercado. Então, por exemplo, se a sua empresa hoje tem um valuation de 10 milhões de reais, é óbvio que você não vai usar esse valuation como base para a concessão de um contrato de vesting para o seu colaborador. Você vai colocar isso algumas vezes mais barato, 10, 20 vezes mais barato. Isso vai depender caso a caso também, para que realmente seja possível ao colaborador a compra, para que não fique inviável e no final se torne uma mera expectativa impossível de ser cumprida. Mas é importante que haja efetivamente a compra dessa participação societária e não a doação. Por fim, a gente tem o quarto período de atenção, que é o aspecto societário. Após esse colaborador se tornar sócio, é muito importante que ele se vincule ao acordo de sócios entre os sócios fundadores e os sócios vestidos, né, que é quem recebe a possibilidade de compra por meio do vesting. Nesse acordo de sócios, a gente precisa estabelecer algumas importantes cláusulas, como por exemplo a cláusula lock-up, que vai impedir com que o colaborador venda a sua participação societária por determinado tempo. A gente pode colocar uma cláusula de direito de preferência, que obviamente diz que se esse colaborador desejar sair da sociedade, os sócios fundadores terão preferência na recompra das suas ações. A gente pode colocar cláusulas de compra, opções de compra, né, que é as call options, para que caso ao final desse período aí os sócios fundadores não gostem do resultado, não queiram que aquela pessoa permaneça como sócio, que elas tenham a opção, a depender de alguns gatilhos que a gente coloca no contrato também, que ele tenha a opção, ou eles tenham a opção de recomprar a participação societária, as cotas ou as ações daquele colaborador. A gente tem várias possibilidades de inclusão de cláusulas em um acordo de sócio
Essas aqui são as mais importantes, mas a gente tem outras que vai variar também do caso a caso, do caso concreto, mas é muito importante que você, como empregador que está concedendo um vesting, se preocupe com o aspecto societário e tenha um acordo de sócios entre você e os sócios vestidos ou os futuros sócios vestidos, tá certo? Então, essa é a contribuição. Tentei trazer o tema para vocês, empreendedores e empresários, da forma mais simples possível. Espero que tenha agregado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e já aproveita para entrar no canal e assistir os outros vídeos onde eu falo sobre temas relacionados ao direito empresarial para empreendedores. Um abraço e até o próximo.